Vivemos em um tempo em que a beleza parece caber dentro de uma seringa, em uma cápsula ou um filtro de tela. Nos prometeram corpos esculpidos sem esforços, juventude eterna em comprimidos, bem-estar traduzido em números e seguidores. Mas o que tem por trás dessas promessas? Será que o corpo perfeito é só disciplina e força de vontade? Ou será que escondem as cirurgias, os remédios, o dinheiro que transforma cuidado em privilégio? Quando bem-estar vira sinônimo de riqueza, o humano se perde no meio do caminho. O corpo deixa de ser história e passa a ser vitrine. A saúde deixa de ser sobre você e passa a ser performance para o outro. Até que ponto estamos dispostos a abandonar nossa essência em troca de caber no status de riqueza que nos esgota enquanto seres humanos? E hoje a gente vai trazer um pouquinho desse episódio que vem atravessado muita gente, né, Débora? Acho que a gente viu várias coisas acontecendo e vários movimentos na rede social, principalmente em nome do bem-estar, da saúde mental, da saúde física, que incomodaram a gente em alguns aspectos. Então acho que a gente quer trazer isso para abrir essa discussão mesmo, para trazer um pouco mais de consciência quando a gente leva esses assuntos, principalmente nas redes sociais ou até com amigos, família. Então a gente queria trazer um pouquinho desse assunto que tem incomodado cada vez mais a gente, né? Sim, eu acho que é um tema que atravessa muito a gente. Eu acho que nas nossas conversas antes de gravar, a gente sempre toca nesse ponto. E aí foi um dos motivos que a gente pensou em trazer esse tema. Porque eu acho que é importante falar sobre isso, né? Eu acho que esse textinho, ele já traz um pouco de tudo que a gente quer falar. E eu acho que isso é muito legal, porque o nosso intuito é gerar emoções. Provocar essa emoção aí dentro pra te fazer pensar e propor essa reflexão, né? Eu acho que esse é sempre o nosso intuito e objetivo. Sim. E aí, pra gente começar, eu queria jogar essa questão, assim, que eu tenho observado muito quando a gente abre o Instagram. Eu queria que você que tá ouvindo a gente contasse, pega ali todos os influenciadores, as pessoas que você segue e tudo mais, vê o Stories e vê quantos treinos de academia você consegue contar só assim numa passada rápida pelos Stories, né? Então me parece que isso virou um comportamento que as pessoas precisam fazer e precisam gastar horas do dia fazendo. E caso você não esteja fazendo, você está muito errado. Você vai ser uma pessoa com muitos problemas se você não fizer. E o quanto isso vai moldando também a forma que a gente vai se relacionando com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Toda essa cultura do bem-estar, como que ela proporciona, né, isso pra gente, que é uma cobrança excessiva, é um lugar que é muito difícil às vezes da gente estar, e é cobrado isso nas redes sociais ou nos lugares que a gente tá. Então é uma reflexão rápida, né, só pra gente introduzir de como esse padrão do bem-estar, né, essa carinha de bem-estar, ela tem ocasionado também uma série de sentimentos, né, desde quando a gente abre o Instagram, até numa conversa simples com outras pessoas também. Uhum. E eu acho que já puxando dentro disso que você trouxe, você foi falando e me veio na cabeça o quanto que antes as pessoas, elas ostentavam bolsas de luxo, sapatos de luxo, roupas. E hoje em dia parece que a ostentação é muito o treino, né? Uhum. Que eu treino a minha rotina perfeita, o meu lifestyle. E aí o quanto que parece que mudou. E aí parece que pra você ser bem sucedido, você precisa estar ali com o treino em dia, a alimentação em dia. Você tem que postar tudo isso pra você estar dentro do ok, do esperado. Sim, o treino, né, o shape perfeito, ele vem muito como um item de luxo, né? Então tem várias pesquisas e vários artigos já falando sobre isso, o quanto que
o tempo que você gasta para fazer aquilo dita o seu status na sociedade. Então a gente pega pessoas que têm ali o shape, né, o corpo perfeito, que é todo trincado, que é isso, e a gente acaba se comparando com essas pessoas, mas a gente não vê que são pessoas que passam às vezes 3, 4 horas dentro de uma academia treinando, que tem uma dieta hiper restrita, né? Que tem um custo alto ter uma dieta hiper restrita, então que gastam milhões, trilhões em procedimentos estéticos com profissionais que cobram uma fortuna para fazer o que fazem. Então, isso acaba realmente gerando e movimentando esse mercado e colocando essas pessoas que podem acessar esses lugares num lugar de status, de luxo, de riqueza da sociedade. Então, como as roupas de treino, e aí a gente vai mexendo no mercado também, né? As roupas de treino, o tênis da corrida, o óculos específico. Então, isso também vai gerando esse distanciamento entre quem pode gastar esse tempo, que talvez não seja só sobre gastar dinheiro, mas gastar esse tempo fazendo isso, e quem não pode gastar esse tempo fazendo isso, né? A gente tem uma diferenciação ali na sociedade. Então, hoje a gente vê retiros onde você gasta uma fortuna, retiros de bem-estar, que você gasta uma fortuna para estar ali, procedimentos estéticos com profissionais que cobram valores exorbitantes. A gente tem festivais ali de bem-estar. Então a gente vai criando um ciclo muito grande em volta disso, que vai diferenciando as pessoas, e quem não pode acessar esses lugares acaba se comparando com esses fragmentos da realidade. Então, fulana disse que é só ter força de vontade, que é só comer comidas naturais e praticar exercício que eu vou chegar naquele corpo. E é um corpo que às vezes foi de cirurgia plástica, que é um corpo que, além da cirurgia plástica, passa horas treinando, passa horas tendo uma dieta hiper restrita, que não é a realidade de todo mundo. Então, o quanto que isso vai afetando também a nossa saúde mental. E até trazendo para um outro aspecto, Débora, que é esse da saúde mental também. Porque saúde mental também tá nesse bolo todo, né? A terapia, a gente sabe que óbvio que hoje a gente tem uma diversidade maior, né, de serviços. Então, a terapia a gente pode falar que é para todo mundo, sim, porque a gente tem diversos serviços ali. Mas a gente sabe que a psicoterapia, ela é um serviço caro. Então, não é todo mundo que vai ter dinheiro para desembolsar para ter uma psicoterapia. Então, quanto também esse fazer, sabe, tudo isso acaba entrando nesse discurso de luxo, né, que algumas pessoas têm ali. O que você pensa disso que eu falei? O que veio para você? Então, você foi falando e foi vindo várias coisas na minha cabeça. E eu acho que vou até compartilhar uma experiência minha, né? Eu comecei a treinar faz pouco tempo, acho que tem 3 meses. E aí, por mais que eu não acompanhe nas minhas redes sociais muitas pessoas com esse padrão de que todo dia posta treino, todo dia posta uma dieta muito restrita, porque eu já entendo que isso é fora da minha realidade, então não faz sentido eu acompanhar uma pessoa que vive totalmente uma realidade muito diferente da minha. Pra mim não faz sentido. E aí, eu comecei a treinar, mesmo não acompanhando pessoas com essa realidade, eu comecei a treinar, e aí passou um mês, eu falei, tá, cadê o meu shape? Cadê os 5 quilos que fulano de tal perdeu? Porque eu tô treinando, tô mudando a alimentação, mas eu não perdi 5 quilos, na verdade eu ganhei 1 quilo. Como assim? E aí me veio muita frustração, mas também veio o pensamento de, pô, eu acho que deve ser bem difícil. A realidade é outra, o meu corpo é diferente, a minha rotina é diferente. E aí eu tentei me acalmar e falar, não, tá tudo bem. A gente pode continuar, porque eu tô fazendo isso por saúde. E não porque eu quero ter um shape perfeito, igual o que é pregado nas redes sociais. Só que eu acho que é muito comum a gente cair nesse buraco de... Por que fulano tá fazendo e tá dando muito certo, e eu tô fazendo e tá dando tudo errado?
Por que tal influenciadora postou que perdeu 5 quilos em uma semana e eu tô aqui treinando há tantos meses, comendo direito há tantos meses e eu não perdi nada? E aí eu acho que entra no ponto que você trouxe. Às vezes as pessoas estão fazendo cirurgias, estão fazendo várias coisas estéticas e não é postado. E aí a gente que tá vendo só um recorte da realidade daquela pessoa, a gente acaba olhando e falando, tá, por que o meu shape não tá vindo? Então eu acho que é muito importante entender. Eu penso muito nisso. Por que eu acompanho essa pessoa nas minhas redes sociais? É porque eu gosto de ver o treino dela. Não, beleza. É o treino dela, não é o meu. É a realidade dela, não a minha. Provavelmente essa pessoa não começou treinando desse jeito. E o recorte que você trouxe também. Eu tenho 30 minutos pra treinar. Eu não tenho 3 horas. Como que eu adapto pra minha realidade? Porque eu acho que a gente se compara tanto quando a gente vê isso. Tipo, nossa, fulana acorda 5 horas da manhã pra ir correr. E eu, se acordar às 5 horas da manhã, quando der 10, eu já tô indisposta. Meu humor ficou lá nas 5 horas da manhã. Já gastei todo o meu carisma. E não é todo mundo que consegue acordar às 5 horas da manhã pra ir treinar, né? Eu sou a pessoa que eu treino em horário de herdeiro. Porque eu não consigo treinar de manhã. Não consigo acordar cedo pra ir treinar. Não porque eu não acordo, mas porque eu não tenho disposição, eu não tenho carisma pra ir treinar esse horário. E aí não faz sentido eu sair da minha casa 5, 6 horas da manhã pra ir treinar e começar o meu dia de mau humor porque eu tô indo porque é o que tá todo mundo fazendo. E é isso que você trouxe, né? Esses passos mágicos que as pessoas vendem na internet, como se seguir esses passos mágicos vai levar a gente a um caminho desejável, um caminho igual ao dele, um caminho da imagem que a gente tem dessa pessoa. E a gente sabe que não é a realidade, né? Igual você trouxe, cada um tem um corpo, cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida, né? Então, fazer exercícios, e aqui a gente não tá falando que as pessoas não devam fazer exercício ou cuidar da saúde. Sim, deve, porque isso ajuda. Isso ajuda a gente lá mais pra frente, ajuda a gente agora, a gente precisa disso. A gente precisa se cuidar. Mas é cuidar dentro e tendo uma flexibilidade, né? De quanto eu posso, quanto eu quero e quanto eu preciso, né? E outra coisa que eu acho que vem me preocupado também, Débora, é a questão que fazia um tempo já, eu acho que na nossa infância isso era mais explícito, que era o culto ao corpo magro. Então, antes era, depois ali, conforme a gente foi crescendo, eu fui sentindo que as pessoas foram ficando cada vez mais abertas a outros tipos de corpos. E hoje me parece que tá voltando isso. E não é o magro em si, é o magro desse shape mais fortinho, assim, de academia, né? Então, o quanto que pessoas que não têm esse tipo de corpo vão buscar, dentro da tecnologia que a gente tem, ter esse tipo de corpo. Então é através da... Tô fazendo academia, mas só a academia não vai me gerar esse tipo de músculo, então eu preciso de algo além. Então a quantidade de gente que faz academia e que toma bomba é muito grande hoje. Muito grande. A quantidade de gente que utiliza as canetas emagrecedoras para perder peso é muito grande, né? Inclusive, esse é um mercado que vem crescendo cada vez mais. A gente tá tendo até dificuldade de achar esse tipo de produto. Então, pessoas que realmente precisam desse produto para fazer tratamentos de saúde acabam não encontrando, porque muitas pessoas estão usando assim como se não fosse nada. E usar esses remédios para emagrecer, eles têm efeitos colaterais, principalmente na nossa saúde mental. Só que me parece que é um culto tão grande aquele corpo desejado que a gente acaba pendendo e indo para soluções muito rápidas. Como a gente pode obter aquilo? Como que a gente pode fazer o nosso corpo pertencer a essa sociedade? Então é muito louco de ver como isso também vai refletindo na gente, né? O quanto que a gente vai
perdendo a nossa essência cada vez mais para pertencer a esse padrão que é um padrão mais aceito na sociedade, que é um padrão bonito na sociedade, que é um corpo sem estria, que é um corpo sem celulite, que é um corpo magro, que é um corpo sarado, né? Que é um corpo... Então, são muitos poréns ali e a gente acaba perdendo até quem a gente é, até a nossa própria essência e acaba vivendo em função desse corpo. E às vezes a gente gasta uma vida correndo atrás desse corpo, que é um corpo que nem pertence a gente. Né? Que é um corpo de, algumas vezes, de cirurgia plástica. Então... E sabe o que é pior? Porque quando a gente alcança esse corpo, aí o que a sociedade quer muda. Aí, tipo, não, você alcança esse corpo fala, não, agora o padrão de perfil é um corpo mais cheio. Aí você fala, tá, o que eu faço agora? Vou ter que gastar mais dinheiro pra me moldar essa nova realidade da sociedade. Nunca é o suficiente, né? A gente sempre precisa, a gente alcança uma coisa, mas precisa ir mudando, nunca tá o suficiente. Isso é triste porque eu acho que afeta muito a nossa saúde mental também. Muito. Né? Como a gente vai se enxergando nessa sociedade. E aí fica mais claro, de novo, aquela ideia que a gente trouxe no começo do episódio. Fica mais claro e fica mais segmentado. Quem pode ter, quem consegue chegar e quem não consegue chegar. Né? De novo, é esse status desse tempo que a gente gasta fazendo isso, desse cuidado. E eu li uma matéria muito legal da Vogue, que foi de uma jornalista, que ela passou a investigar isso, né? O bem-estar como principal item de luxo nos dias de hoje. E aí ela foi para vários eventos onde as pessoas gastavam milhões e ela conversou com os médicos dessas pessoas. E aí é legal de ver os relatos. E teve um relato que me marcou bastante, que foi de um médico que falou assim: a gente vende produtos para os ricos. E quando se vende produto para os ricos, você tem que cobrar a partir de certo valor. Porque se você cobrar menos que isso, eles não vão fechar. Né? Então, o quanto que essa indústria vai gerando e movimentando, e esse item de luxo que segmenta as pessoas de eu posso, você não pode, ele também envolve essa cultura do bem-estar. E nesse artigo foi bem legal que ela trouxe um outro ponto de vista, que era um ponto de vista até dos médicos, que a gente não precisa gastar milhões para cuidar da saúde. Né? Ela foi no Retiro e no Retiro ela fez eventos ali que aconteciam de graça e tal. E eram eventos que traziam a questão da respiração, da yoga, né? Então, são coisas que a gente pode fazer e que a gente não precisa gastar muito para fazer. Né? Então a gente pode sim cuidar da nossa saúde, a gente pode sim ir para academia, a gente pode correr, a gente pode, enfim, fazer exercícios e ter uma alimentação legal, cuidar da nossa saúde mental, a gente pode fazer isso. Mas a gente não precisa entrar nessa bolha, né, desse status de precisar gastar o que a gente não tem, ou precisar ter aquele corpo perfeito que as influencers têm. Então, a gente pode cuidar da nossa saúde mental e pelos simples passos, sabe? Pelos hábitos que a gente tem, né? Isso não é de todo ruim. Mas que existe uma indústria por trás fomentando isso cada vez mais, esse cuidado, algumas vezes até meio excessivo, assim, com o bem-estar. Sim, você foi falando. Me vieram duas pessoas que eu acompanho nas redes sociais, que você foi falando e eu fiquei pensando muito como que a gente traz isso para nossa realidade de fazer por saúde, quando a gente abre as nossas redes sociais e as pessoas fazem por publicidade. Então tem uma influenciadora que eu acompanho, ela corre, e aí ela corre tem alguns anos. E aí, normalmente, ela posta vídeos dela correndo, tipo, acordando 5, 4 e meia da manhã, mostrando a rotina dela ir correr, volta pra casa,
e começa o dia, né? Então ela trabalha com internet. E aí o correr é o hobby dela. E aí eu sou uma pessoa que eu gosto de acompanhar ela correndo. Não corro, mas eu gosto muito de acompanhar. Porém, enquanto você foi falando, eu fiquei pensando o quanto que ela sempre posta, tipo, olha o meu relógio que custa... Ela não fala dessa forma, mas olha o meu relógio que eu comprei de tal lugar, o que eu ganhei, foi patrocinada. Só que é um relógio que custa quase 10 mil reais. Totalmente fora da minha realidade, por exemplo. E aí ela posta um tênis, olha o tênis que a Adidas mandou, que tal marca mandou. E aí o tênis é quase 1.000 reais. Aí você fala, pô, que dificuldade pra correr, né? Eu tô aqui com o meu Cassiozinho, que é analógico, não é digital, mas que dá pra eu ver a hora. Eu sei que o intuito dela não é ver a hora. Só que o quanto que a gente começa a se comparar. Tipo, tá, eu tô aqui com o meu smartwatch, que foi 200 reais. Só que o dela, o meu não é tão bom, porque não custou 5 mil, não custou 10 mil. E aí o quanto que a gente entra nessa comparação. Eu acredito que o intuito dela não é gerar essa comparação. Só que o quanto que, por conta do trabalho dela, que ela tá mostrando aquele item que ela foi patrocinada, o quanto que isso gera essa coisa ruim na gente, sabe? Essa sensação de eu preciso viver dessa mesma forma. E não necessariamente que seja uma inveja ou alguma coisa do tipo, mas uma comparação mesmo. De, pô, por que fulano de tal consegue e eu não? E entra muito nesse lugar. Desculpa te cortar, mas só complementando, eu acho que o intuito dela é justamente gerar desejo pelo que ela tem. Desejo pela rotina que ela leva, desejo pelo que ela tá fazendo. E aí a gente começa a comparar isso como se isso fosse cuidar da saúde. Uhum. Então esse relógio aqui de 10 mil é porque eu tô cuidando da minha saúde. Né? A gente começa a atribuir a saúde e o bem-estar muito a isso. Uhum. Parece que é muito atribuído ao ter, ao possuir, não ao ser saudável. Eu não preciso ser saudável, eu preciso ter um relógio que vai me fazer ser saudável. Então, fica tudo muito atravessado. E aí, a outra pessoa que me veio na cabeça também, ela sempre posta uma foto dela de quando ela iniciou os treinos. Ela era bem magrinha mesmo. E aí, hoje, ela é uma mulher muito forte. Então, perna muito definida, braço, corpo todo definido. E aí ela começou postando os treinos, postando um pouco da vida dela, de quantas vezes ela ia pra academia e tudo mais. Até o dia que ela virou sócia de uma academia. E aí mudou o marketing. Hoje o marketing é da academia dela. Então parece que foi toda uma construção até ela chegar nesse ponto pra tentar vender isso daqui de isso é saúde. Só que na verdade ela tá vendendo a academia dela. Então, e você foi falando e foi me vindo isso na cabeça, o quão difícil é pra nós que acompanhamos algumas pessoas de dividir o que é saúde e o que é eu preciso ter pra poder ter saúde, sabe? Parece que tá tudo misturado do que é ter saúde e o que eu preciso ter pra ter saúde. Um pouco confuso assim, mas eu acho que deu pra entender por conta do contexto. Eu acho que é isso também, né? O quanto que a gente vai atrelando tudo isso a ter saúde e, na verdade, a gente não precisa disso tudo. Mas é o jeito que a sociedade vai se moldando também, né? No meio disso também. Uhum. Sem falar nos lookinhos novos de pré-treino. Quer motivação melhor do que um lookinho novo? Sim, e aí é muito louco, né? Porque você vê pessoas vivendo ali, parece que o look de academia virou quase que uma roupa de luxo, né? Porque quem pode, gente, passar o dia inteiro de roupa de academia? Me fala, quem consegue passar o dia inteiro? Você precisa trabalhar, você precisa fazer outras coisas, não dá. Então só quem pode passar o dia inteiro com look de academia é quem tem o privilégio de fazer isso. É quem tem o status ali social pra fazer isso. Então, até isso, né? O lookinho da academia, desculpa aí quem ainda não tinha entendido, mas até o lookinho da academia virou um item de luxo. Né? Sim. Um reforço ali da sociedade. Sim, e ouvir você falar me fez lembrar de uma outra pessoa que eu sigo também, que normalmente ela faz as coisas com roupa de treino. Só que é uma rotina muito diferente
Porque, como você mesmo falou, são pessoas privilegiadas que podem colocar uma roupa de treino e ficar ali o dia inteiro se precisar. Então, eu vou treinar daqui a pouco, mas eu já vou ficar vestida porque eu não preciso ir trabalhar, eu não preciso ter contato com outras pessoas. E aí essa moça em específico, ela põe a roupa da academia, no máximo ela coloca uma camisa social por cima, e aí vai almoçar assim, mas parece herdeira. Pra ser bem claro. Parece herdeira. Porque, tipo, esses dias eu tava acompanhando, ela postou assim: eu tô aqui com meu lookinho de academia, sair pra jantar assim, pra sair daqui e já ir pra academia. Mas não vai tá tendo como, né? Porque eu vou ter que ir daqui pro aeroporto pra viajar. Gente, quem viaja assim do nada, a pessoa saiu pra jantar e falou: não, eu vou pra outro estado porque não vou conseguir treinar porque eu vou estar no aeroporto. Então são realidades muito diferentes. Essa não é a minha realidade. Eu imagino que não seja a sua realidade. Imagino que também não seja a realidade dos nossos seguidores. Então, como que a gente olha pra isso e fala assim, pô, o que tá acontecendo? Qual é a diferença? Eu acho que entra muito na comparação. E aí, como você mesmo falou, parece que é um artigo de luxo. Tipo, eu não tenho... Hoje, essa semana, eu não tive tempo pra ir na academia. Como que fulano foi 5 vezes num dia? Como que a pessoa passou tantas horas na academia? Então eu acho que acaba pegando essa comparação, porque são realidades muito diferentes. Sim, é o quanto de tempo. E você trouxe outra coisa interessante, que é o quanto de tempo que a gente gasta pra gente, né? Pro nosso lazer, pra academia, pra enfim, fazer uma terapia, o quanto de tempo a gente pode gastar nessas coisas também de ter esse status, né? Então, as viagens, tudo isso tá inserido nessa mentalidade, né? Nessa separação do que hoje é visto como algo de luxo. E como a gente diferencia ali, que se diferencia das outras pessoas também. Então, de novo, mais um episódio onde a gente fala mal do capitalismo. Só pra variar, né? Só pra variar. Mas assim, trazer, né? O objetivo era trazer mais consciência pra esse momento que a gente tá vivendo. Que, né, a gente via muito nas redes sociais e isso tava me incomodando demais, essa cultura desse bem-estar, de precisar estar fazendo, de precisar estar nesses lugares. Enquanto que a saúde, ela não é só sobre isso, né? Ela não é só você medir ali o quanto você treinou no teu relógio, ou beber tua água na garrafa especial que deixa a água gelada, ou o lookinho que você veste, o óculos que você tem. Não é só sobre isso, ou o procedimento que você faz. É sobre pequenas coisas que a gente vai fazendo e que a gente precisa fazer, né? Tem vários estudos falando que se exercitar é muito bom para nossa saúde, para nossa vida no geral. Então são coisas que a gente precisa fazer. Mas desde que a gente entenda ali quem é a gente nesse processo, qual é o nosso corpo nesse processo, o que a gente consegue fazer, o que a gente não vai conseguir fazer, né? Então é muito da gente ter mais consciência disso também. E é claro, né, Débora, que a gente também tá nesse processo junto. A gente também tá sob a influência de todas essas coisas, mas é ir se policiando também, né? Qual tipo de conteúdo eu posto nas redes sociais, qual tipo de conteúdo eu reforço para as pessoas, qual tipo de vida eu tô reforçando para essas pessoas. Então isso é super importante também. Eu acho que um ponto importante dentro disso que você falou é talvez entender também o porquê que eu estou fazendo isso. Eu estou reforçando esse tipo de conteúdo, mas porque ele faz sentido pra mim ou porque é o que eu acho que as pessoas querem ver. Então entender se você tá fazendo por você, por saúde, ou se você tá fazendo porque é o que tá todo mundo fazendo. Porque todo mundo entrou na academia esse ano. Todo mundo nas redes sociais postou no começo do ano, em janeiro, que iria ser saudável. Mas o que é ser saudável pra você? Às vezes ser saudável pra Laura vai ser não comer besteira no final de semana. Às vezes pra mim vai ser diminuir as besteiras da semana e comer só no final de semana.
Então, eu acho que isso é muito relativo pra gente seguir a dieta de uma outra pessoa, seguir a rotina de uma outra pessoa. A gente tem que sempre olhar pra nossa realidade, para o nosso corpo, pra quem nós somos, e falar, tá, isso daqui faz sentido pra mim por conta disso. Não, isso daqui não faz sentido nenhum, não sei nem por que eu tô fazendo isso. Então, eu acho que é muito importante olhar pra realidade, olhar pra cada um de nós e falar, não, eu vou fazer por isso. E eu digo isso porque é muito comum a gente cair no pensamento, na ideia de uma outra pessoa. Eu lembro que eu postei nas minhas redes sociais que eu tava treinando uma vez só, e eu nem postei treinando, eu postei a foto de 2 pezinhos só. E aí eu lembro que comentaram assim, nossa, você tem alguém que você se inspira pra treinar? Fiquei tipo assim, gente, será que precisa de alguém pra se inspirar? Por quê? Eu só falei, não, a minha inspiração sou eu só quero ter saúde. Aí, tá bom então. Sabe quando você percebe a decepção da pessoa? E aí isso me levou a pensar, tipo, pô, eu não preciso de ninguém pra eu me inspirar. A minha inspiração vai ser eu olhar pra mim e falar, pô, eu acho que tá ok. Eu acho que isso daqui é legal pra mim, isso daqui eu acho que não é legal. Então, o quanto que a gente pode cair nesses buracos por não prestar atenção. Então, eu acho que é muito importante reforçar isso, de estar atento a pontos assim também. Nossa, total, né? Como se a gente sempre precisasse de um padrão ali que a gente vai seguir, que a gente vai chegar, e a gente esquecesse que somos pessoas diferentes. Realidades, corpos, vivências, tudo diferente. Né? A gente não precisa, por exemplo, praticar exercício, mas a gente não precisa fazer isso só dentro de uma academia. Existem outras possibilidades de se exercitar. Né? Às vezes, não só se exercitar, mas, por exemplo, ficar sem fazer nada. Isso é muito bom para nossa saúde mental. Um momento de tédio é muito bom para nossa saúde mental. Quem fica? Né? Não ficamos. Então, assim, são outras coisas que a gente pode ir para além daquilo que é postado. Né? Para olhar para nossa rotina mesmo, e eu entendo que é difícil mesmo e que isso é um processo, porque são duas coisas muito interligadas. Estou fazendo pela minha saúde, estou fazendo para pertencer, né? É uma linha muito tênue, é muito difícil, e às vezes a gente nem vai conseguir separar, mas é um processo de identificando mesmo, igual você trouxe, o que faz sentido e o que nesse momento não faz sentido. Mas eu acho que a gente tá tão... Eu vou falar bichado. A gente tá tão preso nessa lógica que eu vou até te usar como exemplo. A Laura foi viajar recentemente. E aí é tão estranho a gente ver uma pessoa que vai viajar e não posta conteúdo nas redes sociais que a gente fica assim... Não viveu. Não viajou direito. Volta lá e posta as fotos. Porque é tão natural que a gente fica... Não, o que aconteceu? Por que você postou uma foto? Mas isso é real, né? Eu acho que não é uma coisa minha, assim, ficar postando. Eu nunca posto bastante. Até o meu Instagram profissional e o do Pod, pra mim é meio contraintuitivo, assim, ter que postar sempre. É um negócio que eu preciso me forçar. E é muito louco isso mesmo, porque... Enfim, fui viajar, só esqueci, não postei nada. Nem passou pela minha cabeça postar alguma coisa, tipo... E aí depois eu fiquei pensando assim, nossa, não postei nada. E as pessoas, ei, o que tá acontecendo? O que você tá vivendo aí? Queria saber e tal. Então, quanto que parece isso, né? Se a gente não tá postando, parece que a gente não tá vivendo, não tá fazendo. Quanto que... as nossas viagens ou a nossa rotina virou tipo um roteiro pro Instagram. O que vai ficar mais legal de eu postar, como eu vou postar, o que eu vou falar, o que vai... Então é muito louco pensar sobre isso, né? E o quanto que talvez a nossa saúde, ela também tenha virado esse roteiro de Instagram. Exato. Parece que esse é um novo normal, né? Se você não posta... Quantas vezes eu já vi isso? Se você não postar foto do treino, a gente não cresce. Se não postar, não cresce. Pra quê?
É uma necessidade de avisar, né? Que eu estou fazendo aqui, eu estou pertencendo a esse espaço. E aí quem não está acaba se sentindo muito errado de não estar ali também. Exato. Porque parece que esse é esse artigo de luxo. De quanto mais eu posto, mais eu tô vivendo. Então isso mostra que eu tenho mais status, mais poder, mais dinheiro, atrelado a muitas outras coisas. É isso. Que cansativo, né? Muito cansativo. É muito cansativo ser ser humano, gente. Tem que pensar muito. Sim. Então é isso que a gente quis passar com esse episódio, trazer um pouquinho da nossa indignação e conversar um pouquinho sobre esse tema. A gente queria saber de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, se vocês já tinham percebido isso, que realmente essa cultura do bem-estar virou símbolo de riqueza, de luxo. E a gente queria saber um pouquinho mais da opinião de vocês. Bora para as indicações? Bora! Quer começar? Quer que eu começo? Como estamos hoje? Posso começar. Hoje eu vou indicar Hoje eu vou ter 2 indicações. A primeira é de um canal no YouTube que eu acho que a gente nunca indicou nenhum canal no YouTube. Que é do Leon e da Nilce. E aí tem um vídeo que foi um vídeo que eu usei até como inspiração para fazer esse episódio, que ele chama assim: Porque a malhação virou símbolo de riqueza. E aí é bem legal, porque eles pegam eles vão fazendo um panorama mesmo social de como as pessoas estão olhando para isso. E eu gosto bastante desse canal, tem vários conteúdos super interessantes, eles falam de tudo: cultura, pop, política, tecnologia. Então é bem legal, assim, eles têm uma forma muito didática de falar das coisas. Então eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. E o outro é de um episódio nosso, que é muito legal, né? Que a gente já chegou num ponto que a gente pode indicar os nossos próprios episódios. Eu acho isso incrível. Que é o episódio 37, que a gente fala do filme, que é Psique em Cena, e a gente fala do filme A Substância. Que ela fala, né, tem um recorte também de faixa etária ali, mas ele fala justamente de uma mulher que toma ali a pílula da juventude e vive nessa busca eterna pela juventude, por ser aceita. Então esse episódio tá bem legal, a gente falou sobre várias coisas e eu acho que casa muito com o que a gente tá falando agora, assim. Tem alguns recortes diferentes, mas eu acho que vale a pena dar uma ouvida. Sim, uma ótima indicação. Eu amo esse episódio. O filme é um pouco chocante, né? No episódio fica claro isso, quanto que a gente acha. Mas eu gosto muito. E eu acho que casa muito também com esse episódio de hoje. A minha indicação é também de um episódio nosso, que é o episódio 46, que a gente fala sobre a série Vinagre de Maçã, é um Psique em Cena também. E aí a temática da série é uma outra coisa, mas eu acho que casa muito no sentido dessa questão das redes sociais. O quanto que as redes sociais, ela influencia no nosso comportamento. Então esse episódio ele traz a história de uma mulher que enganou diversas pessoas nas redes sociais, só que ela traz uma história de um câncer, a cura de um câncer por meio de receitas saudáveis. E aí no final era tudo uma mentira, ou spoiler, gritando. Mas eu acho que traz muito quanto que as redes sociais ela influencia essa nossa percepção do que é de fato saudável e importante. É o que parece que forma um pouco de quem nós somos. Então eu acho que é um episódio que vale muito a pena assistir, porque vai complementar também esse episódio que a gente fez hoje, esse episódio de hoje. E eu acho que é isso. É isso, eu também gosto bastante desse episódio. Vale a pena maratonar também o Psique em Cena. Então nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast.
E não esquece de deixar o comentário também sobre o que vocês acharam desse episódio. Sim. Te encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.